Bom dia, igreja, graça e paz, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe nesse momento da palavra. Hoje nós vamos ministrar sobre o tema a recompensa da honra. Quando iniciamos o culto, iniciamos o culto profetizando através do louvor, que a presença de Deus, nos gera alegria. És tu a única esperança, da minha adoração, ó Senhor, amém, queridos? Então Deus está te convidando para você descansar na presença dEle, para você ficar relaxado na presença dEle, para você se recostar no peito dEle. Nós vamos falar sobre a recompensa da honra. Esse é o fechamento do tema deste primeiro bimestre, vamos assim dizer, janeiro e fevereiro. O tema desses 2 meses foi a essência da honra. E a essência da honra, ela, com muita profundidade, ela só tem um nome: é honrar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de todo o teu corpo, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Foi isso que Jesus ensinou, deixou registrado, fez questão de deixar registrado. Disso depende as leis e os profetas. Tudo depende de nós estarmos com essa visão de honra com relação ao reino de Deus. E o segundo igual a esse olhe para o seu lado, olhe para o lado direito, esquerdo, olhe para trás e diga: e o segundo igual a esse é amar você, é amarmos uns aos outros. Então eu quero que você descanse na presença do Senhor hoje, porque enquanto eu estava fazendo ali a construção da palavra, Deus falou para ele: peça para eles descansarem na minha presença, e que esse descanso promova na mente e no coração deles um resgate. Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir. Então, se você não descansar para ouvir, provavelmente você vai entrar em ansiedade e você não vai perceber no que Deus está falando. Então, diga no seu coração: coração, em nome de Jesus, eu ordeno a você que você descanse agora na presença do Senhor, porque o Senhor vai te alinhar, no nome de Jesus. Você crê nisso? Deus, e eu estou aqui relaxado, Senhor, estou descalço mais uma vez. Eu estou com vontade até de deitar na presença de Deus assim, falar assim: Deus, pode falar comigo, Senhor Deus. É mais ou menos assim, nessa expressão que Deus está nos chamando nesse momento, amém, queridos? Abra a sua palavra no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 4. A palavra de Deus vai dizer assim, Provérbios 22, versículo 4. Pela humildade e pelo temor ao Senhor vêm ou são as riquezas, a honra e a vida. É por temermos a Ele e por caminharmos a exemplo de Cristo na humildade. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele como Deus, Ele não teve no coração, Ele não usurpou assim o desejo de falar para as pessoas: olha, eu sou Deus e você me respeita. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele se aniquila, Ele se esvazia, Ele vem à terra como uma criança, ainda informe como todos nós, mas de uma forma profética, e de uma forma obediente, e de uma forma humilde. Jesus então, Ele se apresenta e diz, após ali o começo do seu ministério aos 30 anos, que Ele era o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De forma humilde, ele nem quis dizer para as autoridades quem era ele. E as autoridades perguntavam para ele, dizendo: quem és tu? E ele baixava a cabeça, está escrito. E eles insistiram e falaram: tu és o Cristo, o Messias, aquele que havia de vir? E Jesus continuou dizendo: tu o dizes. E por que Jesus ele fala isso? Porque ele não precisava dizer quem ele era, porque as ações dele demonstravam quem ele era, a prática dele demonstrava quem ele era, a fala dele demonstrava quem ele era. Os testemunhos diziam assim: só sendo um Deus pode fazer todo esse tipo de milagre. Só sendo Deus pode sair da boca de uma pessoa tamanho conhecimento. Você percebe que ele não falou nada, mas as pessoas falaram a respeito dele, de quem ele era. Porque é assim que o Senhor, ele começa a nos demonstrar o que é a recompensa da honra. A recompensa da honra é nós estarmos fazendo e desenvolvendo a vontade do Pai. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vivemos em uma geração relativada, onde a geração relativiza a honra. A honra, ela perdeu o valor. Eu lembro que meu pai, ele falava, quando nós estávamos reunidos em casa, ele falava da honra, lógico, de uma forma pejorativa, no que diz respeito à família, dizendo assim: olha, se alguém desonrar a minha filha, eu vou ter que vingar, eu vou atrás dessa pessoa, eu mato. Olha, por isso que eu falo que é do pejorativo. Mas ainda até hoje os nordestinos ali, raiz, eles carregam essa palavra. Em 2013 eu fui para o Nordeste, fiquei na casa de um tio meu, já de quase 80 e poucos anos, quase 90 anos. E ele tinha uma filha de 45 ou 47 anos que iria se casar. E aí eu pude presenciar o valor da honra dentro daquela família. Porque chegou o noivo, o pai sentou aqui, a mãe sentou aqui, a filha sentou desse lado de 47 anos, que estava noiva, e o noivo sentou aqui. E ali eles conversavam tudo. E depois de toda aquela conversa, a filha vai embora, tudo, e a mãe fala assim: meu filho, daqui a alguns meses a minha filha vai casar. E eu chamei ela para a gente ir para uma praia próxima, que eu ia visitar um outro parente meu em Santana do Mundaú. E ela falou assim: mas eu não posso, porque eu tenho uma filha moça dentro de casa e eu não posso sair daqui enquanto ela não casar. Você entende, queridos? Mas esses valores não estão mais arraigados nos nossos corações. Muitas vezes, até dentro do nosso contexto social, a autoridade ela é questionada, os compromissos são descartáveis hoje, o respeito é condicionado a interesse pessoal. Porém, na perspectiva do reino de Deus, irmãos, na perspectiva da palavra de Deus, a honra ela não é opcional. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Nem um tio, nem uma vírgula, não passa. A honra, ela não é opcional, é um princípio espiritual que libera recompensas eternas e também terrenas. E nós precisamos aprender. E não só aprender na questão de conhecimento bíblico, nós precisamos aprender e praticar a honra. E o que o Senhor tem falado aos nossos corações como igreja, através do Espírito Santo de Deus, através da oração, da leitura bíblica, do jejum,
todos aqueles que subiram nessa plataforma, os pastores que vieram ministrar de fora, traz uma mensagem do Espírito Santo de Deus, dizendo assim para a igreja Ágape: eu quero fazer mais na Ágape, mas não estão honrando a minha presença. Pastor, mas como assim? Eu vou te dar só um exemplo. O culto ele começa às 10 horas. Muitas vezes das 10h30, a igreja não tem nem 50% de pessoas. Isso diz respeito à honra, irmãos. E não é a mim, não é o pastor, não é nenhuma liderança, mas é a respeito da presença de Deus. No retiro profético, nós alinhamos juntamente com a liderança um propósito. Nós oramos 15 minutos antes de começar o culto. E nós, em unidade de espírito, nós falamos: nós vamos chegar mais cedo. Nós vamos chegar exatamente ali, 20 minutos, e nós vamos buscar a presença de Deus. Nós queremos honrar a presença de Deus. Queridos, eu quero profetizar em nome de Jesus, que neste ano nós vamos a cada dia, a cada mês, a cada culto, a cada evento, queridos, a cada curso de liderança, nós vamos honrar a presença de Deus. Nós vamos buscar melhorar para que Deus seja exaltado a partir da minha vida. E você precisa também entender isso. Nós não estamos falando de estrutura, nós não estamos falando de sistemas, nós estamos falando da presença de Deus. Estamos falando da presença dEle, de honrar a presença dEle. Esse texto que nós lemos aqui, ele é do livro de Provérbios, conhecido como a literatura sapiencial, aquela literatura que traz conselho, aquela literatura que faz você refletir sobre a vida. Foi o que Salomão ele escreveu, talvez na metade da sua vida. No começo ele era um jovem apaixonado por uma jovem morena. A Bíblia ela demonstra isso. E ele faz uma leitura apaixonante, uma leitura, e ele escreve o coração dele ali no livro ali chamado, meu Deus, me lembra, Cantares de Salomão. E ali ele conta toda a história de paixão dele, de como ele se relacionava com a esposa, de como ele tocava nela. Ele demonstrava afeto por ela, carinho por ela, valor por ela, honra por ela. Mas a palavra de Deus diz que esse homem, e Deus ele não mente, ainda bem não é filho de homem para mentir, então ele registra. Ele também errou bastante, porque a palavra de Deus, ele diz que fez alianças com várias nações, e essas alianças eram um casamento com outras mulheres, então ele teve várias mulheres. No final da sua vida ele se perdeu um pouco, mas no final ele também registrou: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo passa, irmãos, nada fica, o que fica é a essência da honra ao Senhor. Nós podemos errar, mas nós temos condição de voltar pelo alinhamento da palavra de Deus. Então esse livro, no capítulo 22, versículo 4, nós encontramos ali 5 palavras: humildade, temor do Senhor, riquezas, honras e vida. Ou seja, humildade mais temor ao Senhor é igual a riqueza, honra e vida. É essa matemática que esse versículo nos traz. O livro de Provérbios, tradicionalmente associado então a Salomão, como eu disse, ele traz essa chave com o nome humildade. E humildade ela não é fraqueza, mas uma postura da dependência de Deus. Ela não torna a pessoa fraca, torna a pessoa posicionada em um fundamento bíblico que te leva para a eternidade, que não deixa os espíritos enganadores desse século te enganar, porque a palavra de Deus diz que, se possível fora, até os escolhidos seriam enganados. E para mim eu tenho como estudo teológico que os escolhidos são os que permanecem na palavra. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. É quem permanece. Vai lá para Apocalipse que você vai encontrar um texto
que fala a esse respeito. E aqueles que permanecerão receberão a coroa da vida. Outra palavra chamada temor no Senhor, no hebraico, ela tem essa profundidade de reverência, submissão, reconhecimento da autoridade divina. E a palavra honra, ela tem essa profundidade de peso, de valor, de dignidade, algo substancial, não superficial. Então, a palavra honra, queridos, ela é o centro das Escrituras Sagradas. Porque quando Deus, Ele cria o homem, em Gênesis, a palavra de Deus diz que, por último, da criação foi o homem e a mulher. Ele diz que era muito bom. Mas anteriormente, todas as coisas que Ele criou era bom. Mas ao homem foi dada essa palavra da parte de Deus, que eu e você somos especiais na criação. Tão especiais, que eu quero dizer para você que tem um pensamento suicida, que eu quero dizer para você que tem um sentimento de depreciação com relação a você mesmo. Deus diz para você que você vale mais do que o mundo inteiro. Se Satanás tem mentido para você que você não é nada, é uma mentira, é um engano da parte dele. Porque o Deus que te criou diz que o seu valor vale mais do que o mundo inteiro. Entenda isso. Entenda dessa maneira. E Deus nos honrou deixando essa palavra para nós, para que você não se perca nas suas emoções. A queda levou o homem a se perder nas emoções. Adão, aonde está você? Ele olha para dentro dele, ele se vê nu, não no corpo. Porque muitas vezes quando a gente lê nas Escrituras, a gente acha que ele está falando somente do corpo dele. Mas a nudez era uma nudez espiritual. A nudez, queridos, era uma nudez de razão, pela palavra de Deus, pela ordem de Deus que tinha deixado a eles. Senhor, nós fugimos da Tua presença, porque nós nos vimos nu. Mas quem disse para você que você está nu? A mulher que tu me destes? Mulher, da onde você ouviu isso? A serpente me enganou. Queridos, Satanás, ele tem uma voz de engano. Tudo que é fora da palavra de Deus a teu respeito não é sobre você, é sobre mentira, morte e maldade que Satanás, ele quer desenvolver sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém, queridos? A estrutura então no versículo nos mostra que honra não é buscada diretamente. Ela é uma consequência de uma vida alinhada com Deus. Não é tipo assim, a partir de agora eu vou honrar. Mas se isso não for um cotidiano, não for uma consequência diária, todo dia, queridos, nós temos que olhar para dentro de nós e falar para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração. Veja, Senhor, se não há aqui dentro nenhum caminho mau. Pergunta para você, pergunta para Deus, diante de Deus: Senhor, há um caminho mau dentro de mim? Que pensamento que eu estou tendo, Senhor, que não te agrada? Que atitude que eu estou tendo que não te agrada? O que eu estou fazendo, Senhor, que não te agrada? O que eu deixei de fazer que não te agrada? Nós precisamos exercer esse tipo de pensamento. Irmãos, hoje eu não vim apenas trazer uma mensagem para os irmãos, não. Eu vim trazer um chamado da parte de Deus para você, de forma individual. Um chamado para aqueles que estão na igreja, mas não estão no centro da vontade de Deus. Ou um chamado para você que ainda não conhece Jesus, não sabe que Jesus morreu por você, não sabe que Jesus entregou a vida dele por você para te resgatar. Tudo que Jesus conquistou na cruz, queridos, é um direito constituído, é um contrato assinado em sangue, e não foi fácil. Não acho que muitas vezes pregar nesse púlpito aqui, a
palavra de Deus é como se fosse simples, porque não é. Eu não vejo o ato de Jesus como simplicidade. Deus me livre se fosse algum de vocês, ou eu, ou o meu filho sendo sacrificado, entregar alguém que eu amo. Mas Jesus, Ele não se entregou apenas por aquele que fez coisas boas, Ele se entregou por todos. Ele se entregou para que todo o mundo, na verdade, fosse salvo por meio dele. Essa é a história do Evangelho da cruz. E o Evangelho, queridos, ele não é alegria. O Evangelho é luta diária, porque o mundo jaz do maligno. E muitas vezes a igreja em si, ela tem brincado com o Evangelho de Cristo. É como um livro do Evangelho maltrapilho que eu li. O Evangelho da simplicidade, o Evangelho da prosperidade, o Evangelho do decreto. Eu decreto isso, eu decreto aquilo, mas não tem vida, como que você vai decretar? Mas não tem caminhada, como que vai decretar? Mas não honra a esposa, não honra o esposo, não honra o pai, não honra a mãe, está perdendo um monte de chaves na sua vida de honra, e você clama a misericórdia de Deus, e quer o favor de Deus. Não tem como, irmãos. Não tem como, a nossa oração não bate, o teto é de chumbo enquanto você não vive a questão da humildade e da honra. Por isso que a oração precisa ser uma oração consciente. Então eu quero falar desse chamado. Mateus 15:8, abra sua Bíblia por gentileza. Mateus 15:8, vamos ler a palavra de Deus. Este povo, Mateus 15:8, este povo, diga eu. Quando ele fala de povo, ele fala de mim. Agora, se não couber o chapéu para você, dê um glória a Deus. Mas se couber, fala: Deus, continua falando comigo, que eu quero sair daqui, Pai, cheio da Tua presença, cheio de desejo de mudar, para glorificar o Teu nome. Este povo me honra com os seus lábios, como nós cantamos aqui, mas o seu coração está longe de mim. Nós cantamos, nós levantamos as mãos, mas será que ainda vivemos em honra? Eu acho muito fácil sair da minha casa, acordar 7h30, 8 horas, se preparar, vestir uma roupa bonita. Eu vim até de terno e gravata, aí eu tirei, porque o Ayrton, ele quebrou as minhas pernas quando ele falou assim: pastor, um ar-condicionado parou de funcionar. Eu falei: rapaz. E aí eu fui orar na salinha, estava quente. Eu falei: Deus, eu vim bonito para o Senhor, mas eu vou ficar um pouco mais à vontade, Senhor, porque estava quente ali. Mas eu quero dizer para você, queridos, que nós fazemos tudo isso, nos preparamos para vir, mas muitas vezes nós viemos com o coração desalinhado, com o coração muitas vezes sem percepção da presença de Deus. Chegamos aqui de qualquer forma, irmão, e não honramos quando nós entramos lá dentro. Nem sequer nós fazemos uma oração de iniciar, de entrega muitas vezes. Essa palavra não é uma palavra de acusação, irmãos, é uma palavra de alinhamento espiritual para nós, porque Deus deseja fazer no meio de nós. A honra não começa em você, ela começa em Cristo Jesus. João 5:23, se você quiser anotar, abrir sua Bíblia. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Palavra de Deus. Jesus não ensinou apenas sobre honra. Eu quero dizer para você que Jesus é o nosso modelo. Você lembra da toalha de Jesus? Do serviço que ele pega a toalha, pega a bacia, a água. Ele faz um serviço dos servos, porque aquele serviço era do escravo, não era do escravo em si dentro da casa, do mordomo em si dentro da casa, era do servo dos servos.
a mais baixa patente, vamos assim dizer. E Jesus, ele foi um modelo de honra, porque a pirâmide social que Deus veio trazer é invertida. Não é aqui do topo, não é eu bambambam, é eu servo, é eu servindo. Aquele que quer ser o primeiro no reino de Deus, é você que precisa varrer, é você que precisa carpir, é você que precisa pintar. E se você não pode, você deve investir. Nós somos servos, irmãos. Um servo da orelha furada, um servo que honra o Pai, um servo livre dentro do reino de Deus, porque o servo no reino de Deus, o próprio Jesus desconstruiu essa palavra e diz: já não chamo-vos de servo, mas de filhos. E o filho abre a geladeira, e o filho brinca de lutinha em cima da cama do pai, que nem o Isaac ontem. E lá no casamento, eu lá, tudo sério, e o Isaac me dando porrada nas costas, e ele me batia forte. Falei: cara, para com isso. E agora ele está querendo aprender jiu-jitsu, muay thai, e ele me pega, me enforca. Eu falo: o filho é isso, queridos. O filho é o que tem liberdade com o pai. E essa liberdade é uma liberdade de honra, porque ele honra o pai e ele tem liberdade com o pai. O filho que honra o pai, ele tem liberdade. O pai, ele tem o desejo de galardoar, ele tem o desejo de presentear, ele tem o desejo de dar coisas boas para o filho. Agora, o filho que desonra pai e mãe, queridos, é a tristeza da casa. Isso que a Bíblia diz. Você está entendendo a palavra? A recompensa da honra está em fazer a vontade de Deus. Filipenses 2, do 9 ao 8, vai dizer assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. Nós não queremos nem sofrer um pouquinho, irmão. Qualquer coisinha que acontece, você já está querendo sair da presença de Deus, sair da igreja, abandonar a função, o cargo. Você não gosta de sofrer nada. Que evangelho você está servindo, irmão? As pessoas brincam. Jesus fala: se te baterem numa face, dá outra face. As pessoas brincam falando assim: se me baterem na face, eu vou devolver. O que Jesus falou não é brincadeira, queridos. O que Jesus falou é uma verdade literal. Pedro coloca a espada na bainha, porque esse não é o meu espírito. O meu espírito não é de morte, o meu espírito não é de violência, o meu espírito é de paz e alegria no Espírito Santo do meu Pai. E ele humilhou-se a si mesmo, e ele é o nosso exemplo. Nós devemos nos humilhar a nós mesmos. Jesus é o nosso exemplo, tornando-se obediente até a morte. Nem sangue você derramou ainda. Será que se Jesus voltar, assim como ele já voltou ali na Ásia, para muitas igrejas incendiadas, famílias de pastores sendo mortas e jogadas pela janela do templo, será que se Jesus viesse para nós nessa condição de lá, será que você estava dentro aqui ainda? Ou você se renderia ao príncipe desse século? Jesus está te chamando para o evangelho verdadeiro. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Diga assim comigo: o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus tem poder. Diga assim: eu tenho a procuração do nome de Jesus. Então use esse nome para batalhar todos os dias na sua vida, queridos, porque você carrega essa autoridade do nome de Jesus. A cultura atual ensina
se exalte, se promova, se empodere, se imponha. Mas o reino de Deus ensina o oposto. Então, queridos, a honra, ela começa na humildade. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. A honra começa na humildade. Nós queremos honra, mas nós evitamos a humildade. Nós evitamos muitas vezes. Em muitos casos não queremos ser humilde. Em muitos casos não queremos reconhecer. E eu estou falando no contexto familiar, no contexto social, no contexto de trabalho. Muitas vezes, queridos, nós precisamos voltar e ter uma conversa de homens e mulheres cristãs com um irmão ou com uma pessoa que errou conosco no trabalho, e nós não fazemos. Muitas vezes seu casamento está em guerra, o marido está indo embora ou a esposa está indo embora, e você é tão orgulhoso que você não reconhece a sua fraqueza, a sua falha, os seus erros, e você prefere desconstruir aquilo que Deus construiu, que é a família, do que você descer desse orgulho seu. A humildade, ela nos leva a descer, queridos, e o orgulho nos leva a subir. Mas o orgulho, como Satanás, ele foi orgulhoso, e a palavra de Deus diz que Deus destronou. Provérbios 18:1 vai dizer que o orgulho precede a queda, mas a humildade, ela exalta no tempo de Deus a pessoa. Você entende isso, irmãos? Segundo Agostinho de Hipona, um teólogo, ele diz assim: a humildade é o fundamento de todas as virtudes cristãs. É o fundamento, é o que sustenta, é como se fosse uma base de um prédio com brocas profundas, fundamentada realmente no alicerce firme. A palavra de Deus está dizendo que a humildade, ela é isso, ela fundamenta a vida do crente. Não há honra, querido, sem humildade. Não há honra sem verdade. Não há honra se você vive apenas de aparência. O nosso irmão ministrou recentemente falando sobre a hipocrisia. E ele explicou que a hipocrisia é como se fosse um teatro de representação. Deus não chamou você e nem eu para representar. Deus nos chamou para ser uma voz, um embaixador de autoridade, não de representação apenas, mas de autoridade. Foi o Fábio que ministrou. Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou. Vai lá para Filipenses 2, do 6 ao 7. A palavra de Deus diz assim: sendo ele em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas ele não se apegou, mas ele se esvazia de si mesmo, assumindo a forma de servo. Muitas vezes você quer ser exaltado, mas você muitas vezes tem fugido da humilhação, da rendição. É tempo de se render, queridos. Eu quero dizer para a igreja que a honra, ela nasce da dor. Eu não vi nenhuma leitura ainda que aqueles servos de Deus, homens de Deus, eles foram honrados no processo de servir ao reino de Deus, mas todos eles com dor. Eu até busquei, mas todos eles com dor. Até Mefibosete, o parente de Saul, foi honrado, mas através na época da guerra, a serva de Saul foi tentar salvar o menino, e ela sai na porta com o menino, e tem ali um rastelo ali, pontiagudo, algo assim, e ele pisa naquele rastelo, e ele afeta um dos nervos, e ele fica aleijado. Mas o tempo, diga assim, o tempo,
é de Deus. A decisão é minha hoje, mas o tempo é de Deus. E aquele menino foi lembrado por Davi quando Davi assumiu o reinado. E Davi perguntou: há alguém da casa de Saul ainda vivo? E se lembraram dele. E aquele menino, a segunda escritura diz que ele passou a comer, a beber e a vestir na sala principal do reino, na casa do rei. Você entende o que Deus quer fazer com você, irmãos? Mas existe um preço. A honra, ela nasce na dor. Imagine você, eu quero que você imagine junto comigo agora essa história. José, você lembra de José? José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Diga assim, pelos seus próprios irmãos. Muitas vezes a gente tem problemas com nossos próprios irmãos aqui, certo? Deixa Deus falar com você, tá? José foi traído pelos seus próprios irmãos. Ele foi jogado em uma cisterna, segundo a palavra, vendido como escravo, usado, acusado injustamente, e ele foi esquecido na prisão. Gênesis 39, 2 diz assim: o Senhor era com José no isolamento. Diga assim: o Senhor era com José no isolamento, quando ele estava solitário, quando ele não tinha amigos, quando ele não tinha ninguém por ele. Mas José aprendeu algo que o apóstolo Cristiano trouxe esses dias. Ele se amava, e ele sabia quem era ele no Senhor, e ele sabia quem era o Senhor dele. Humanamente, José tinha todos os motivos para se tornar amargo, rebelde, desonroso, mas não. Quando meu pai largou da minha mãe, e eu peguei na mão do meu pai, no dia que ele estava saindo de casa, eu falei: pai, deixa eu ir com o senhor. Ele falou assim: olha, eu não posso te levar. Eu trouxe para dentro do meu coração, a desonra. A chave da honra ao meu pai, naquele dia, foi perdida. E eu não tinha entendimento das escrituras. Mas no dia que eu entendi as escrituras, eu fui atrás dessa chave. Eu fui até meu pai. Eu liberei perdão para o meu pai. Nós começamos uma caminhada. O perdão trouxe salvação sobre a vida do meu pai. O meu pai morreu falando que Jesus era Senhor da vida dele. Queridos, eu quero dizer para você que José também tinha todos esses motivos, mas não. Mesmo na casa de Potifar, ele honra. Mesmo na prisão, ele honra. Mesmo diante da injustiça, ele honra. Então, de repente, em um único dia, o prisioneiro se torna governador. E o que aconteceu? José, na verdade, ele viveu esse texto que nós lemos aí, Provérbios 22:4. Antes de ser escrito, José viveu isso. Humildade na circunstância, temor do Senhor no secreto, e o resultado, uma honra pública. A hora de Deus sempre chega, mesmo que pareça tardia. Amém, queridos? Então confie no Senhor, entregue o seu coração ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fará. Em Gênesis 41 diz: disse Faraó a José: vês aqui, eu te constituo sobre toda a terra do Egito. Eia! Deus está falando para você que Ele vai colocar aqueles que honram a sua presença como cabeça das nações, irmãos, na sociedade. O segundo ponto que você precisa entender é que o temor do Senhor é a raiz da honra. Temor não é emoção, temor é obediência. Provérbios 1:7 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. E Jesus, Ele viveu isso plenamente. João 8:29
aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Honramos Deus como Deus, como autoridade espiritual. Nós devemos honrar os nossos pais, nós devemos honrar os nossos líderes, nós devemos honrar os irmãos. John Bevere, um livro que nós estamos orientando que a igreja leia, ele diz assim, no livro chamado A Recompensa da Honra: honra é responder corretamente à autoridade. Saul queria matar Davi. Como que Saul responde à autoridade? Preservando a vida dele, preservando a vida, como Davi honrou Saul, preservando a vida dele, deixando ele na mão de Deus. Mateus 6,33 vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. O significado disso é isso: buscar primeiro é prioridade absoluta. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a sua vida. Justiça, viver conforme a vontade de Deus, em espírito e em verdade. Eu quero dizer para você, nós estamos caminhando para a finalização da mensagem. O terceiro ponto desse tema, a recompensa da honra, é que Cristo, Ele é a plenitude da honra. Abra sua Bíblia, por gentileza. Isaías 53:3, se você puder. Quem era Jesus? Ele era desprezado. Isaías 53:3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você tem se sentido rejeitado de alguma forma? Filipenses 2, do 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Eu quero dizer para você que a cruz foi o caminho, a honra foi a resposta de Deus sobre a vida de Jesus. Segundo John Calvino, Deus exalta aqueles que se submetem à vontade de Deus. Vivemos tempos em que se busca a exaltação. Não queremos seguir o caminho estreito da humildade. Queremos Jesus e aquilo que Ele pode nos dar, mas não queremos tomar a nossa cruz e segui-lo. E eu quero convidar você para um caminho nesse momento, chamado o caminho do arrependimento. Eu quero te contar mais uma ilustração, que é a história de Pedro, do apóstolo Pedro. Agora eu preciso falar com você com muita profundidade, que você busque entender isso. Você reflita agora na sua condição nesse contexto de honra. Porque, como eu disse anteriormente, essa mensagem, ela não é uma mensagem sobre teoria, é sobre condição espiritual. Como está a sua condição espiritual diante de Deus? Então deixe eu levar você a essa cena. Anos depois, irmãos, da ressurreição de Jesus, a igreja, ela crescia, o evangelho se espalhava e a perseguição começava a aumentar naquele período, naquele primeiro século, sobre a igreja. E ali, em Roma, ali estava Pedro, aquele que um dia negou Jesus, como eu neguei, mas que agora ele foi transformado por Jesus, e pessoalmente inclusive. Que honra, né? Eu queria pelo menos ouvir de Jesus: Cláudio, tu me amas? Assim pessoalmente, sabe? Eu gostaria muito. E ele está em Roma, Pedro.
durante a perseguição do imperador Nero, esse foi um evento que aconteceu lá no século I, por volta mais ou menos, a tradição mostra, de 64 a 67 depois de Cristo. Então os soldados estavam ali, chegaram naquele local, prenderam Pedro e levaram ele para ser condenado. Agora preste atenção nisso. Pedro, Cláudio, João, ele sabe o que vai acontecer. Você está no Evangelho de Cristo com essa convicção que você sabe o que pode acontecer, que Jesus ele pode vir a qualquer momento, ou que talvez a sociedade, ou a nação, ela se levante contra o reino de Deus e te encontra servindo a esse nome. Diga para você: se você não negar, nós vamos tirar a sua vida. Se você não negar, você não comprará mais. Se você não negar, nós levaremos o seu filho. Se você não negar, não terá água na sua casa, não terá alimento. Você sabe que isso pode acontecer? Você está preparado para isso? Pedro sabia naquele momento o que ia acontecer, e ele sabe qual será o fim: a crucificação também. O mesmo tipo de morte de Jesus. Segundo a tradição da igreja primitiva, registrada por Eusébio de Cesareia em sua obra histórica eclesiástica, Pedro, segundo esse autor histórico, Pedro, ao ser condenado à crucificação, ele fez um pedido: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor Jesus. Irmãos, muitas vezes nós não queremos morrer por nada. Nós não queremos morrer nem para resgatar novamente aquele irmão a Cristo. Porque a Bíblia diz: se você tem algo contra o teu irmão, você deve ir até ele. E muitas vezes seu irmão está se afastando de Deus porque tem algo no coração que ele mesmo não consegue abandonar, mas você não tem coragem de ir até lá e falar: irmãos, nós erramos um com o outro, nós precisamos restituir o caminhar em Cristo, nós precisamos viver a palavra da liberação do perdão. Muitas vezes nós não queremos nem isso, irmãos. Quanto mais a cruz, quanto mais a cruz. E ele disse que ele não era digno de morrer como o seu Senhor. E então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Imagine a cena: o corpo dele pendurado, a dor intensa, a respiração falhando, irmãos. Imagine. Mas o coração dele, em tudo isso, estava firme. Aquele que um dia negou, agora honra até a morte. Aquele que teve medo, agora entrega tudo. Por quê? Porque ele entendeu algo: Cristo vale mais do que a minha própria. E Jesus nos chama para isso. Se você não morrer por mim, você não tem parte comigo. Se você não deixar tudo por amor a mim, você não é o meu discípulo. Isaías 53 diz então que ele era desprezado. Filipenses 2, do 9 ao 11 diz que também Deus exalta ele. E Pedro entendeu. Jesus viveu para fazer. Pedro entendeu que Jesus viveu para fazer a vontade do Pai. E a pergunta que eu faço para você: e nós? Você quer apenas as mãos de Jesus? Ou está disposto a seguir os passos de Jesus? Eu separei uma canção aqui. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nesse momento. Eu queria
Separei uma canção não, né? Eu anotei para que o Ministério de Louvor ministrasse essa mesma canção. Ouço as cadeias quebrando. A cruz de Cristo, irmãos, ela não é só perdão. Eu queria que você preparasse seu coração. Se você já estiver disposto com o seu coração, se o Espírito Santo de Deus já ministrou o que ele precisava ministrar no seu coração, você pode sair do seu lugar. Eu queria orar pela sua vida nesse momento. Se você está disposto a entrar na presença de Deus, clamando a sua misericórdia, o seu favor, para que Ele te fortaleça a viver esse tempo na presença dEle, né, de alinhamento espiritual, porque como eu disse, esse é o momento de alinhamento espiritual. Você que se vê nesse desalinhamento espiritual no campo da honra, principalmente a Deus, eu queria que você já saísse do seu lugar antes de nós cantarmos a canção. A cruz de Cristo, ela não é só perdão, é transformação e alinhamento. Jesus não morreu apenas para perdoar, Ele morreu para te transformar, morreu para alinhar a sua vida, para que você tenha uma vida nele. E a pergunta, irmãos, não é, talvez você esteja aguardando uma pergunta como essa: se você quer ser honrado, se você quer ser transformado para ser honrado. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: você está disposto a viver como Jesus viveu? E se você está disposto, eu gostaria de convidar você para vir à frente. Eu quero orar por você. A palavra de Deus diz em Lucas 9:23: se alguém vier após mim, se alguém vier após mim, após Ele chamar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Eu não sei qual é a sua cruz. Talvez a sua cruz seja a cruz que eu carregava, uma cruz de ódio, uma cruz de falta de liberar perdão. Eu queria que meu pai morresse, eu desejei matar meu pai, essa era a minha cruz. Mas quando Jesus ele me chamou com essa expressão: venha do jeito que você está, com esse sentimento, porque é o meu espírito que cura, é o espírito que convence, não é o pastor, não é a palavra que ele ministra aqui, é o espírito através da palavra. E se essa palavra falou com você, hoje é tempo de alinhamento espiritual sobre a sua vida. Saia do seu lugar, na autoridade do nome de Jesus. Eu tenho falado para você: saia do seu lugar, em nome de Jesus. Se você entendeu essa palavra é sua, essa palavra é para você. Não saia daqui sem se humilhar na presença de Deus. Não se permita sair desse ambiente aonde Deus falou contigo e você volta para tua casa do mesmo jeito. Saia do seu lugar na autoridade do nome de Jesus. Eu não quero que você venha pela canção que nós vamos cantar, eu quero que você venha pela palavra, por aquilo que você entendeu, por aquilo que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Jesus está pedindo para você segui-lo. O Evangelho não é confortável, o Evangelho é transformador. Se você não está transformado, se existe uma área na sua vida que precisa de transformação, esse é o momento. Esse é o momento. Olhe para mim, irmãos. Esse é o momento para você. Se você está nesse lugar aí como se tivesse uma corrente nos teus pés, se você está lutando no seu coração, querendo ouvir ou não, fala: olha, eu preciso dessa palavra, mas muitas vezes você tem vergonha até do que a pessoa vai falar para você, ou alguém que te conhece, ou vergonha mesmo de sair do seu lugar. Queridos, não faça isso. Você está dentro de uma igreja, e a igreja é casa de oração, a igreja é casa de cura. Seja curado em nome de Jesus. Saia assim do seu lugar, saia para glorificar a Deus, saia para dizer a Satanás, os seus demônios: eu sou filho de Deus e filha de Deus, e essa palavra é uma palavra de transformação ao meu espírito. Hoje Deus está chamando você de volta. Deus está chamando você de volta.
Segunda Crônicas 7,14 diz assim para você que é povo dele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei e eu sararei a sua terra. Volte para a humildade, volte para o temor, volte para a honra, e Deus, no tempo certo, Ele vai te elevar. Vamos adorar o Senhor? Enquanto adoramos ao Senhor, eu queria que você adorasse ao Senhor nesse momento. Eu queria que você comece a profetizar sobre este ambiente. Deus já deu ordem a respeito deste lugar. Há anjos de Deus neste templo, nesta manhã, e Ele quer tocar em você para curar. Ele quer curar sua alma. Jesus, aleluias. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, Deus, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, oramos nesse momento para que esta oração, através dessa canção, Senhor, ela se cumpra agora, Senhor, na vida, Pai, do teu servo e da tua serva. Quebra, Deus, as cadeias espirituais, ó Pai, nessa hora. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, pessoas, ó Pai, que estão, Senhor, ó Deus, em estado, Senhor, de escravidão espiritual, Senhor, que ela seja tocada pelo teu Espírito agora, Senhor. Aleluias. Queridos, eu vejo o anjo do Senhor indo na tua direção e tocando em você, pegando na tua mão, te trazendo aqui na frente, muitas vezes sem mesmo você ter vontade, porque foi isso que Ele fez comigo. Eu estava num ambiente desse, eu não tinha força de vir aqui, o Espírito Santo me tomou pelas mãos e me trouxe até neste lugar de rendição, e eu pude dizer ao Senhor: Deus, muito obrigado, porque o meu espírito está leve. Muito obrigado porque o meu espírito, ó Pai, está sendo entregue, ó Deus, ao Senhor. Saia do seu lugar. Quem é você? Quem é você que está lutando com as trevas? Quem é você que Satanás tem te escravizado nas trevas? A vida para você, ela é cinza e escura. Quem é você? Saia do seu lugar, porque Deus quer te trazer cura e libertação nessa hora. Quem é você, no nome de Jesus? Eu estou intercedendo por você. Eu quero falar a Satanás: Satanás, neste momento, eu te dou uma ordem. Nós ordenamos você, como igreja vitoriosa, solte a vida dessa pessoa agora. Solta, no nome de Jesus. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Saia do seu lugar nesse momento. Eu quero orar por você. Eu quero orar para você. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele ama você. Entenda isso. Saia do teu lugar, no nome de Jesus, e venha aqui à frente. Venha aqui nesse lugar, na autoridade do nome de Jesus. Quem é você que o Espírito Santo de Deus te toca e fala ao teu coração? Eu quero colocar sobre a sua cabeça coroas de alegria, óleo de alegria, em vez de coroas de cinza. Amém, irmã? Glórias ao nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado sobre a sua vida e sobre, em nome de Jesus, o teu comportamento de reconhecer que Ele é Deus sobre a tua vida. Senhor, em nome de Jesus, traga um óleo para mim, por gentileza. Alguém, se tiver óleo. Deus vai derramar um óleo sobre a tua cabeça, irmão. E esse óleo vai representar a presença do Espírito Santo. Esse óleo é um óleo da alegria do Espírito sobre a sua vida. Esse óleo, ele representa a presença de Deus, porque você é filha, não escrava. O teu nome já mudou no mundo espiritual. Senhor, em nome de Jesus,
tua palavra, Pai. Senhor, eu ministro, ó Pai, sobre a vida da tua filha, Senhor. Pai, toda ação, ó Pai, de Satanás, Pai, sobre a vida, Pai, da tua serva, Senhor. Ó Pai, como igreja, Pai do Senhor, ó Pai. Ó Pai, nós declaramos que seja cancelada agora. Senhor, venha com teu sangue. Venha, Pai, com teu sangue. Venha, Senhor, com teu sangue, Senhor. E ministra, Pai, sobre ela. Porque a tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, Pai. De toda acusação, ó Pai. A tua palavra diz, aonde abundou o pecado, a tua graça, Pai, ó Deus, é acrescentada, Pai, sobremaneira, Pai. Eu abençoo ela, Pai. Pai, toda ação, ó Pai, de Satanás, ó Pai, contra a sua casa, contra a sua família, Senhor, Pai, seja cancelada, Pai. Que ela receba, Senhor, em nome de Jesus, a libertação. Satanás, sai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, para que o Senhor, ó Pai, seja exaltado, ó Pai, na vida dela, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai, siga com ela, Pai. Siga, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus, em nome de Jesus. Filho, eu te abençoo para louvor do nome dEle, para a glória do nome dEle, e Ele se alegra em ti, e Ele se alegra na tua posição, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, Deus. Que Deus seja glorificado. Amém, querido. Quero chamar o pastor Nivaldo. Pastor, eu queria que o senhor desse a bênção apostólica. Que Deus abençoe. Obrigado pela paciência de vocês. Continue orando por nós. Eu e a pastora Deise, nós vamos seguir de viagem mais um pouco, né? Na verdade, a gente não saiu de viagem. Ficamos aqui nos 30 dias. Voltamos no meio do período para ministrar o retiro profético. E agora a gente vai viajar por 7 dias. Então, queria que você estivesse orando por mim, pela minha família. Ore pela igreja. Queridos, Deus está trazendo um avivamento sobre a área. Comece a trazer as pessoas que você sabe que necessita de uma palavra. Deus, nesse tempo, Ele está curando, está restaurando, Ele está salvando pessoas. Essa é a palavra de Deus para esse ano. Então traga, queridos, o nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Que bom sair daqui cheio da glória de Deus, do poder do Espírito Santo. É Ele uma pessoa que habita, que age, que move em nosso meio. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Pai, graças te damos. Graças te damos pela tua palavra nessa manhã. Obrigado porque recebeste a nossa adoração. Nosso coração livre para te adorar, para dizer: papai, te amo. Papai, te adoro. Papai, te glorifico. Papai, te exalto. A ti toda honra, a ti toda glória. Somente a ti, papai. Oh, papai, glória a teu nome. Glória a teu nome, papai. Viemos aqui para dizer isso, como igreja. Ó Deus, sabemos que falamos isso na nossa casa, no nosso momento com o Senhor, às vezes no carro, andando. Mas agora, Senhor, coletivamente, como a igreja, como o corpo do Senhor, viemos aqui como é gostoso dizer: glorificado seja teu nome. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus, Pai, possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém.